E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma resenha diferente. A gente vai conversar sobre um livro que eu nunca imaginei que eu ia falar sobre, porque eu nunca tinha ouvido falar dessa pessoa. Mas ela é muito especial na minha vida, mesmo que ela tenha chegado de um jeito totalmente absurdo. Eu fui fazer um trabalho e descobri, por coincidência, sem querer, sem ter a mínima ideia, que eu sou parente, que eu sou da família da primeira autora trans do Brasil. Não só a primeira autora, mas também a que mais publicou, a autora trans que mais publicou no nosso país. Ela que foi uma figura importantíssima ali no Rio de Janeiro, também em Belo Horizonte, mas no Rio de Janeiro ela ficou conhecida nacionalmente. Ela que era cabeleireira das famosas, de Marília Pêra, de Odete Lara, de Oná Magalhães, também de algumas damas ali, primeiras damas do Brasil durante a ditadura. É muito doido saber que essa pessoa existiu, que ela era da minha família, que ela também veio de Sabinópolis, que é de onde meus pais vieram, ali perto do Cerro, perto de Diamantina. Fiquei muito feliz de ter essa descoberta, assim, foi uma das coincidências mais felizes da minha vida, com certeza, e consegui alguns livros dela, e hoje eu vou falar sobre Nem Tão Bela, Nem Tão Louca, de Rude Pinho, a primeira autora trans do Brasil, prima minha, provavelmente de algum grau. Um dia a gente faz essa conferência de qual grau de parentesco, mas até o momento não consegui. Mas enfim, informações básicas do livro, vamos lá. Ele é da editora Nova Razão Cultural, ele é um livro de 2007, é o 9º livro dela e, que eu saiba, é o último livro dela. Além de ser a primeira, ela também foi a que mais publicou livros no Brasil e ela chegou a se inscrever para concorrer a uma cadeira na Academia Brasileira de Livros, gente. Eu fico triste que ela já tenha morrido, né? Ela morreu em 2021, não pude conhecer essa pessoa incrível. Assim, pude conhecer a partir da escrita dela, mas eu queria conversar com ela pessoalmente. Fico triste que eu conheci ela um pouco tarde demais, mas mesmo assim, fico feliz que ela tenha existido, que ela tenha contado a sua história. E esse livro aqui é autobiográfico, né? Não é a autobiografia mais famosa dela, tem uma que se chama Liberdade, Ainda Que Profana, acho o título incrível, que é assim, é onde ela conta o grosso da história, momento que ela fez a transição. Vai ser um livro muito importante para a história LGBT no Brasil, especialmente a história trans. É um livro que eu ouvi falar por causa da Amara Moira. Vai ter uma... Eu vou falar um pouco mais da Amara Moira ainda, ela que, para quem não conhece, é uma das maiores autoras trans brasileiras do nosso tempo contemporâneo, e ela estudou muito a Rude, então muito obrigado, Amara, você também ajudou muito para esse vídeo acontecer. E é isso, eu meio que li na ordem errada. Em teoria eu poderia ter lido o livro o outro primeiro, mas na verdade eu queria ler o que estava na minha mão. Eu queria muito ter esse gosto de conseguir ler o livro. Eu não queria ler o PDF que eu tenho do Liberdade Ainda Que Profana, mas quem quiser eu posso passar aí para quem tivesse interesse nessa história. Enfim, como definir o Nem Tão Bela, Nem Tão Louca? Boa pergunta, porque, nossa, é um livro de memórias que é uma colagem, assim, tem história de viagem, tem vários casos românticos, amorosos, sexuais, tem assim, tem conto erótico aqui no meio de alguma forma, tem poemas lindos. Eu achei muito legal que, resumindo tudo, essa colagem vai mostrar que a Rude é uma ótima contadora de histórias. Ela é muito mineira, ela vai ter essa mineiridade de te pegar, de te sentar e conversar com você na beira da lenha do fogão. Ela fala sobre isso e eu fiquei muito emocionado de ver ela falando, inclusive, sobre uma noite que, quando eu mandei o trecho pra minha mãe, ela falou: eu acho que é do dia que eu conheci ela. Eu falei: nossa, que trem doido, gente, como a vida pode surpreender a gente de formas tão absurdas. E achei muito fofo que a Rude, ela tem uma relação com a Scheherazade ali, de Mil e Uma Noites. Achei que combina muito ela ter se identificado com essa mulher que ficou ali 1001 noites contando suas histórias, porque essa é a Rude também, ela é a Scheherazade de Sabinópolis. E a minha familiaridade foi um sentimento, assim, de que ela estava desbravando o mundo comigo, que ela fez muito por mim sem eu saber quem ela era. A gente tem um pouco dessa história LGBT perdida no Brasil. Eu acho que, apesar de existirem muitos esforços, organizações, historiadores e pesquisadores... Nossa, tô me enrolando todo, perdão. Apesar de existir todo um grupo de pessoas que se esforça para manter essa tradição viva, eu sei o quanto é difícil você contar história no Brasil no sentido acadêmico, no sentido prático. As pessoas nem sempre vão estar interessadas em ouvir o que a gente tem para falar sobre a história do nosso país, da nossa identidade,
desse grupo minoritário que tanto sofre. Então, ter visto a Rude, alguém da minha família, sabe, que veio de um lugar que é muito especial pra mim, de onde meus pais vieram, um lugar que me formou, foi incrível, foi incrível, foi uma preciosidade, assim, eu senti que eu sinto que eu tenho que proteger isso aqui com, sei lá, eu nem sei se eu devia estar tocando sem luva, é esse nível de uma intimidade ali, de quase conseguir ouvir a voz dela me contando as coisas. Eu amei as histórias, eu ainda vou fazer algumas críticas, mas vai fazer sentido e vão ser ótimas críticas porque mostrou também que eu não me iludi, eu vejo ela como uma pessoa complexa, mas eu ainda vou chegar lá. Ver que ela falava da família dela igual ela, assim, a família dela é muito parecida com a minha família, porque mesmo que sejam galhos diferentes ali da árvore genealógica, quando ela fala, abre aspas, quando estamos reunidos é uma barulhada e falamos muito alto e ao mesmo tempo, gente, eu escreveria isso da minha família em meio segundo, sabe? Eu senti que nós somos muito parecidas, eu e a Rude. Existe essa questão de eu também ser trans, ela é uma mulher trans, eu não me identifico como uma mulher, então eu não tenho essa questão da travesti, não tem nada disso na minha personalidade, mas essa não binariedade, esse não ser cis, muita identificação, achei que eu me senti parte da família dela de um jeito mais profundo e no geral eu gostei das referências dela, achei que muita coisa combinaria, ainda fico triste, ai quanto tempo eu vou ficar triste por não ter conhecido, é aquela coisa, mas a epígrafe dela falando das referências, gostei muito também que o livro já começa com, abre aspas, conquistei pela astúcia, sou quem preciso ser. Uma frase do James Joyce. Não imaginei que essa seria a primeira coisa que eu veria quando eu abrisse as páginas, mas algo que eu já tinha imaginado, porque eu já tinha pesquisado um pouco, é da relação dela com a fama, porque ela foi cabeleireira das famosas. Antes dela ser cabeleireira de famosas atrizes famosas, pessoas ali da política, pessoas socialites, sei lá, ela já era famosa aqui em BH porque ela foi cabeleireira de pessoas que trabalhavam na noite, garotas de programa, prostitutas, inclusive da própria Hilda Furacão, a original. Pra quem não sabe, Hilda Furacão, que inspirou ali um livro, inspirou depois a novela, ou foi uma série? Uma novela mesmo, né? Ela que inspirou todo mundo aí, ela foi, na verdade, alguém que existiu em BH. Ela tava aqui em BH e quem fazia o cabelo dela era a Rude. E eu acho engraçado que eu descobri depois que a Rude falou, não, essas minhas primeiras clientes, as que trabalhavam na rua, eram as mais exigentes, definitivamente. Olha que ela trabalhou com madames cariocas que trabalhavam pra TV. Então, é bizarro saber que... Quer dizer, mas ao mesmo tempo faz sentido dessas mulheres também serem muito vaidosas e elas trabalham com imagem também, né? No fim do dia. Ela foi cabeleireira da primeira dama do Brasil durante a ditadura militar. Ela ainda não tinha passado pela transição, ela ainda não se referia a si mesma no feminino. É claro que essa questão, quando que a pessoa começa a ser trans, precisa de uma transição. Ela já entendia que ela estava ali num espectro, ela sabia que ela não era cis, ela ainda não tinha se nomeado como mulher trans, mas mesmo assim, uma pessoa LGBT ser cabeleireira da mulher do Médici, durante a ditadura militar, um homem absurdamente afeminado, que era como Rude se enxergava naquela época, se a gente for exagerar, tipo, sabe, o grau disso é muito absurdo. Outros atrizes, assim, eu posso falar tantos nomes, gente. Aqui o livro tem várias fotos, o que foi uma coisa muito legal. Pra quem tá escutando só no Spotify, sinto muito, mas o livro vai ter fotos lindas, muito bem selecionadas, inclusive. Às vezes esses livros vão ter umas fotos feias, mas eu adorei as fotos de Rude. Ela tem foto com Ioná Magalhães, tem Zezé Mota, tem Narcisa, a Narcisa, tem Isabelita dos Patins, tem Vera Fischer, tem foto dela, essa não tá no livro, mas eu achei no Twitter, que era ela com o Robert De Niro no carnaval. Eu falei, gente, mas quem é a Rude? Toda hora eu ia atrás, fui descobrindo mais coisa. Ela gravou aquele desafio de 1000 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, que as pessoas jogavam um balde de gelo na cabeça. Ela grava e ela fica assim, quero que minhas 3 amigas gravem. Aí fala, tipo, o nome da Fernanda Montenegro, da Marília Pêra e de mais alguém que eu não lembro, mas eu fiquei, tipo... Ela fala que ela é amiga da Fernanda Montenegro, da Marília Pêra. Eu fiquei, gente, mas
como que a Rude, ela tinha muitos contatos, obviamente, mas eu fiquei, assim, abismado, descobri que ela atuou em algumas coisas também, ela participou do Divinas Divas, pra quem já viu o documentário, talvez ela apareça lá, eu ainda não assisti o documentário, me culpei absurdamente por nunca ter assistido, ela participou de novela também, acho que filme, Mulheres Apaixonadas, a Rude aparentemente aparece, ela foi destaque de desfile de escola de samba, ela tinha uma amizade com Suzana Vieira, que talvez seja a amizade com pessoas famosas mais marcante, porque ela chegou a ir no Super Pop para falar da Suzana Vieira, isso tá no YouTube, foi muito legal de assistir, eu fiquei assim de cara. Saber que a Rude foi 2 vezes pro programa do Jô, fiquei me questionando, nossa, será que a minha mãe, que amava o programa do Jô, ela já viu a Rude lá, identificou, depois esqueceu, mas ela foi 2 vezes pro Jô, ela foi pro Sem Censura também, achei muito doido todas essas referências, e ir descobrindo cada coisa da Rude. Ainda não acabou, né? Uma pesquisa que eu quero manter ali, eu ainda quero ler outros livros dela, mas sabe, é uma pessoa que me fez ficar animado para descobrir mais dela, porque ela também era muito loba. Essa é a próxima parte do roteiro aqui, porque ela tem frases icônicas, né? Antes de ser loba, ficar famosa, antes de você ser uma mulher empoderada, ser uma coisa um pouco mais divulgada, um pouco mais bem recebida pelo público, antes da Ana Paula Renault ganhar um BBB, antes disso ser possível, porque há 20 anos atrás, alguém como a Ana Paula não ganharia o Big Brother, mas já existia Rude Pinho que falava, abre aspas, não sou mulher de chazinho, sou mulher de champanhe. Abre aspas de novo, sou a mãe do glamour e do sex appeal. Ela era muito loba de viajar para Mônaco, Roma, Paris, Nova York, ir pro Copacabana Palace, ir para desfiles. Tem muitas fotos dela com champanhe que eu já falei. Ela é o ápice do que nunca nos falte o supérfluo. Nunca nos falte supérfluo. Amei conhecer essa pessoa que não se negou uma vida que ela queria e ela foi muito atrás. Ela batalhou, assim, eu nem sei descrever o quanto. Vou me recompor. O que eu quero dizer é que quando a Rude vai contar umas histórias de pessoas famosas que eram snobs e transfóbicas com ela, a coragem que ela tinha para enfrentar tudo isso e ainda ter tanto sucesso e ser tão espirituosa, assim, eu acho que esse é o adjetivo para Rude. Ver isso foi muito inspirador. Acho que ela despertou em mim alguma coisa muito legal. Eu sei que ela tem uma consciência de si nesse livro que é especial. Eu adorei que ela era super analisada, super terapeutizada, assim. Ela vai falar coisas do tipo, abre aspas, quero com esse livro denunciar as alegrias e dificuldades em ser diferente e chegar à maturidade num país completamente ignorante a respeito das diferenças. Mas ela fez isso não de um jeito também que estão acostumados a colocar na mídia, da pessoa LGBT que abandona totalmente o passado e que fica meio abandonada por parte da vida dela, por parte das pessoas que ajudaram a criar ela. Não, ela tem fotos aqui com a família dela, todo mundo sorrindo. Ela vai ter um filho adotado ali, um filho adotivo. Ela vai criar ele vai amar ela não vai ser renegada. Ela meio que parece que vai negar ser renegada. Ela vai falar, não, vocês vão entender, vocês vão me entender, eu vou fazer esse esforço para que vocês consigam compreender quem eu sou e para que vocês me amem, porque vocês vão notar que vale a pena. Eu tive muito essa impressão de que ela foi essa pessoa e assim, ela incrível, uma pessoa incrível, muito legal de acompanhar. A escrita dela, achei divertida, ela contando dos homens, que ela também, consciente de que ela despertava o desejo em vários homens, ela também tinha uma libido muito alta. Eu gosto que ela é uma não monogâmica convicta, eu acho muito legal ver como ela não tinha medo de falar, traí vários maridos, tive vários maridos, tive várias histórias de amor, algumas que duraram, sei lá, 30 anos, outras que duraram 6 meses, especiais das suas formas. Eu acho que o jeito que ela enxerga o amor é muito legal. O jeito que ela enxerga o envelhecer também, ela entende muito desse corpo dela.
como que isso vai ser desgastante, mas como vão tendo algumas vantagens nesse meio tempo. Gosto como ela se mostra imperfeita. Ela parece aquela pessoa que, assim, se você não gosta da Rude, eu imagino que você vai falar que ela é intempestiva e que vai falar, esse é o meu jeitinho, e que vai ser grossa desse jeito. Mas, apesar de eu não ter conhecido ela, pelo que eu li, eu acho que ela realmente teve que se livrar de amarras para conseguir viver. Eu acho que ela não atropela ninguém nesse meio tempo. Ela vai ter algumas opiniões políticas que para mim são questionáveis. Ela vai ter umas pontuações meio elitistas, meio preconceituosas, mas eu diria que são realmente pontuações. E mais do que isso, ela vai falar: eu sei que eu fui mau caráter, mas eu assumo. Quando ela contou de um caso dela ter traído o marido, ela fala: eu sei que eu errei, mas eu tô aqui lidando com isso. E hoje em dia a gente tá bem. Tem hora que ela conta uma história de viagem, chama uma amiga de falsa, e eu fico assim, tá, a Rude, eu acho que eu teria brigas com ela, talvez. Eu acho que eu confrontaria ela, por exemplo, quando ela fala de ter se apaixonado por alguém que era meio um novinho, assim, muito gostoso. Eu acho que eu ia falar: Rude, se controla um pouco, não precisa ser um novinho. Sabe? E é outra época, é outra vivência, com certeza. Mas esses conflitos eu acho que seriam muito divertidos. Eu amaria ter convivido com a Rude. Eu falo dela ser imperfeita e ela foi presa algumas vezes, então. Mas não falo nesse sentido, obviamente. Pra mim isso não é. Apesar de eu nem saber pelo que ela foi presa, eu entendo que ela, em algum momento, quando ela conseguiu se estabelecer na vida, ela deixou de ser presa. Então, pra mim, é um símbolo de alguém que conseguiu sair de um lugar que eu sei onde é. Eu sei onde fica fisicamente, assim, Sabinópolis, eu sei que cidade é essa, sei como lá, por exemplo, assim, não é algo que a gente tem orgulho, mas a questão do tráfico de drogas lá é um problema. Existe toda uma questão também dela ter vindo para BH e ter trabalhado no Baixo Centro, ter trabalhado com pessoas da prostituição, ela não ter, ela ter conseguido criar uma vida que fosse de muito glamour e muito sucesso, muito boa no que ela fazia, sendo cabeleireira e escritora. Ter conseguido tudo isso depois de tantas dificuldades é muito admirável. A minha conclusão desse vídeo, eu acho que eu falei de uma experiência de leitura tão diferente, eu falei pouquíssimas coisas textuais, mas porque é aquilo, não tem como... Gente, eu acho engraçado quem faz crítica na internet, resenha, opinião, sei lá como você prefere chamar. Aqui eu tô falando da minha experiência de leitura. Gente, como eu vou falar desse livro sem um viés? Como que eu vou falar? Eu não quero ficar neutro nesse sentido, pelo amor de Deus. Olha o nível do que eu acabei de ler. Alguém da minha família, alguém que é uma inspiração pra mim, alguém que se colocou aqui como um ícone, alguém que eu vou admirar mesmo. Eu vou passar uns panos bons, sabe? Não que eu tenha escutado nenhuma história que eu fale, eu quero passar um grande pano, mas quero saber, quero conhecer mais a fundo, quero saber cadê o filho dela, o Ivan, por onde anda, quero conhecer, quero conversar ler outros livros. Recomendo inclusive o artigo da Mara Moira, que está na revista Pernambuco. Vou colocar o link aqui embaixo, porque é um artigo que também vai contar um pouco melhor a história da Rude, como que ela foi importante. E o outro livro dela que está aqui, o Inconfidências Mineiras e Outras Histórias, tô doido para ler esse que foi premiado. E, assim, já falei o suficiente. Acho que Rude, para quem sabe a importância da gente ter esses nomes e de contar essas histórias, você entendeu, você já entendeu o que eu quis dizer com esse vídeo. E como diria a Rude, abre aspas, e quem quiser entender, que entenda, do contrário. É isso. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo muito especial. Busquem conhecimento, como diria o ET Bilu. Busquem mais sobre a Rude. Eu acho que ela foi uma figura muito curiosa, com muitas histórias, e fico muito feliz de ter descoberto. Fico feliz que a minha vida não passou aí sem eu ter realmente conhecido a Rude, mesmo que do jeito que dá. Queria que fosse pessoalmente, sim, mas foi do jeito que foi. E esse vídeo também. Então, muito obrigado quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês. Feliz mês do orgulho, pra quem é do orgulho, pra quem é aliado também. Vamos comemorar. E é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.